Você fica triste, desespero insiste em te abater. Angústia invade seu peito, você não tem mais o que fazer. Quando você sente e chora e não tem ninguém para te ajudar, apenas dobre os seus joelhos. Se não tem palavras, comece a chorar. Mesmo em gemidos, o Senhor te ouvirá. Até sem palavras ele vai te responder, pois ele entende quando você quer chorar. Sabe de tudo, mesmo antes de falar. Ele conhece o teu sofrer, a tua dor. Sabe perfeitamente onde ela está. Por isso eu sei que mesmo sem palavras o Senhor te ouvirá. Mesmo em gemidos o Senhor te ouvirá. Até sem palavras ele vai te responder, pois ele entende quando você quer chorar. Sabe de tudo, mesmo antes de falar. Ele conhece o teu sofrer e a tua dor. Sabe perfeitamente onde ela está. Por isso eu sei que mesmo sem palavras o Senhor te ouvirá. Mesmo sem palavras o Senhor te ouvirá. Mesmo sem palavras o Senhor te ouvirá. Oh, glória! Nessa tarde, meus irmãos, mesmo sem palavras, Deus vai ouvir a mim e a você, meus irmãos, porque Ele sabe onde está a minha e a tua dor, porque Ele conhece a mim e a você, meus irmãos. E nessa tarde, meus irmãos, mesmo sem palavras, o Senhor está ouvindo a mim e a você, meus irmãos, porque Ele sabe, meus irmãos, até onde eu e você suportam, meus irmãos. E Ele sabe que você já fez de tudo. E quando você faz o que está ao nosso alcance, meus irmãos, que a gente não vê êxito, é que Deus entra com providência na tua vida, meus irmãos. Nessa tarde, porque eu e você se posicionou, porque eu e você tomamos atitude, porque eu e você, meus irmãos, fizemos a nossa parte, né? É que Deus vai estar entrando com providência na tua vida. Porque quando eu e você, meus irmãos, fazemos a nossa parte, a gente não vê êxito, é que Deus entra, meus irmãos, para socorrer a mim e a você. Porque Deus, Ele quer que você se posicione. Deus, Ele quer que você tome atitude. Porque muitas das vezes você quer que Deus faça tudo. Nem tudo é para Deus fazer, meus irmãos. Porque tem coisas na nossa vida que Deus vai fazer sim. Mas tem coisas na nossa vida que eu e você tem que fazer. Porque a gente faz a nossa parte e Deus faz a dele. Porque muitas das vezes a gente quer que Deus faça tudo. Nem assim não, meus irmãos. Nem tudo é para Deus fazer. Porque tem coisas que é para mim você fazer. Nessa tarde, meus irmãos, o que for para mim você fazer, o que você faça. Porque Deus, Ele, né, vai fazer a parte dele, meus irmãos. A gente tem que fazer a nossa. Porque muitas das vezes a gente quer deixar tudo na mão de Deus. A gente quer que Deus faça tudo. Que Deus entregue a gente pronto. Não é assim não, meus irmãos. Porque tem coisas que é para mim você fazer. Quando eu e você fazer a nossa parte, meus irmãos, a gente não vê êxito, né? Aí é que Deus entra, meus irmãos, porque Ele diz, ela já fez a parte dela, Ele já fez a parte dele. Agora eu vou fazer a minha. Amém, meus irmãos? E que nessa tarde você se posicione, que você tome atitude, que você faça a nossa parte. Quando a gente faz a nossa parte, meus irmãos, né? Que a gente não vê as coisas fluir, que a gente não vê êxito, é que Deus entra, meus irmãos, para socorrer a você. É que Deus entra com providência na tua vida. Porque, meus irmãos, muitas das vezes a gente só quer deixar que Deus faça tudo. Nem assim não, meus irmãos. Tem coisa que é para mim você fazer. E o que for para mim você fazer, que você faça. Que você tome atitude. Que você tenha coragem. E que você faça a nossa parte. Né? Porque Deus, Ele quer que a gente faça a nossa parte, meus irmãos. Deus, Ele quer que você se posicione. Que você tome atitude. Amém, meus irmãos? E desde já eu quero desejar uma boa tarde para todos meus irmãos. Amém, a paz do Senhor. Aqui está falando da irmã Tatiana. E eu vou trazer uma palavra para meus irmãos, amém? Que se encontra em Jó, capítulo 23 e o versículo 14. Amém, meus irmãos? Jó, capítulo 23 e o versículo 14. Quem tiver Bíblia quiser acompanhar, meus irmãos, que diz assim: porque cumprirá o que está ordenado a meu respeito, e muitas coisas
como estás, ainda tem consigo. Só até aqui, meus irmãos. Que Deus está falando para mim, para você nessa tarde, meus irmãos, que o que está ordenado a meu ter respeito, meus irmãos, vai se cumprir. Porque ninguém pode impedir, meus irmãos, o que Deus tem na minha tua vida. O que Deus ordenou na minha tua vida, meus irmãos, vai se cumprir. Porque Deus não é um para que minta e muito menos homem para que não se arrepender. Porque o que Ele cumpriu prometeu na minha tua vida, meus irmãos, Ele vai cumprir. Porque Deus é fiel. E que nessa tarde você só descanse no Senhor. Porque você sabe confiar no Deus que a gente serve. Porque muitas vezes a gente não confia, meus irmãos, né, no nosso Deus. A gente, né, fica achando que não vai acontecer, fica achando que Ele não vai cumprir o que Ele falou. Mas quando Ele fala, meus irmãos, Ele cumpre. Porque Deus não é um para que minta e nem filho de um para que venha se arrepender. Que você só descanse nele. Que você aprenda a confiar no Deus que a gente serve. Porque para Deus trabalhar na minha tua vida, meus irmãos, a gente tem que confiar nele. Quando a gente confia nele, meus irmãos, ele opera. Quando a gente, né, deposita a nossa confiança nele, meus irmãos, ele faz milagre. Ele faz o que a gente tanto quer. Que a gente tem que confiar, meus irmãos. Porque muitas vezes a gente só quer confiar quando a gente vê. A gente tem que ver, meus irmãos, para confiar. A gente tem que confiar sem ver. Tem que crer sem ver, né? Ver para que não. E quando ele promete, meus irmãos, ele cumpre. Porque o que está ordenado a meu teu respeito vai ter que se cumprir. Porque ninguém pode impedir, meus irmãos. Ninguém, meus irmãos. O que está ordenado a meu teu respeito vai ter que se cumprir. E nessa tarde você só descanse no Senhor. Porque o que Ele ordenou na minha tua vida, meus irmãos, vai se cumprir. Porque o tempo é dele, meus irmãos. Não é no meu tempo, nem no teu tempo, não. Porque muitas vezes a gente quer do nosso jeito, do nosso tempo. A gente quer apressar, a gente quer ensinar a Deus a trabalhar. Mas que nessa tarde você não queira ensinar a Deus a trabalhar. E você só confie nele. E você descanse nele. Que você não queira ensinar a Deus a trabalhar, não. Porque Ele trabalha como Ele quer, na hora que Ele quer, do jeito dele. Porque é do jeito dele. Não é do meu jeito nem do seu jeito. Porque o que Ele quer para mim e para você é bem melhor. Porque muitas vezes a gente quer o que a gente quer do nosso jeito. Mas que você aprenda a confiar no Deus que a gente serve. Porque o que Ele quer para mim e para você é o melhor. Porque como pai só quer o melhor para o seu filho. Então que você confie nele. Que você deixe ele trabalhar na tua vida. E que você não queira ensinar ele a trabalhar. Porque é como ele quer, do jeito dele. E no tempo dele. Porque ele que manda, ele que desmanda. Que vocês somos vaso. Ele é oleiro. E o oleiro que manda no vaso, meus irmãos. Não o vaso que manda no oleiro. Porque muitas vezes você quer mandar no Senhor. A gente quer ensinar ele a trabalhar. A gente quer que seja do nosso jeito. Mas não é do nosso jeito não, meus irmãos. É do jeito dele, é como ele quer. Não é como a gente quer não, meus irmãos. Porque o nosso querer é muito fácil. A nossa vontade é muito fácil. Mas a dele nem todo mundo quer fazer. Mas que nessa tarde você venha fazer a vontade dele. Venha fazer como ele quer. Que você venha ouvir a voz dele. Que você venha ser obediente. Porque a gente é vaso, meus irmãos. Vaso tem que ser obediente. Vaso tem que obedecer a voz de oleiro. E não querer fazer o que quer. Querer ser um vaso rebelde. Deus não se agrada de vaso rebelde não, meus irmãos. Quando vocês estão rebeldes, meus irmãos, Deus ele tem que quebrar você todinho. Para fazer outro vaso, conforme ele queira. Para que ele venha usar. Para que ele venha encher de azeite. Porque Deus não se agrada de vaso rebelde não, meus irmãos. Vaso rebelde tem que ser quebrado. Tem que ser moldado. Porque Deus não trabalha com vaso rebelde não, meus irmãos. Para Deus trabalhar na tua vida, você tem que ser obediente. E quando você não está obedecendo a Deus, ele tem que quebrar você todinho. Que é para mim você obedecer a ele. Para mim você fazer a vontade dele. Porque muitas das vezes o vaso está rebelde. O vaso quer fazer o que quer. Acha que né? Faz o que quer. Mas não é assim não, meus irmãos. Porque vocês somos vasos. Ele manda em mim, você é oleiro. A gente tem que fazer o que ele quer. A gente tem que fazer a vontade dele. E quando vocês chamam rebelde, meus irmãos, ele tem que quebrar. Quebrar e fazer outro. Para que ele venha usar. Para que ele possa encher de azeite. Para que ele venha fazer eu e você um vaso de honra. Para que ele possa usar minha você, meus irmãos. Amém, meus irmãos? E só até aqui, meus irmãos. Foi pouco a irmã Tatiana que deu essa palavra. Fiquem todos com Deus, a paz do Senhor. E tenham todos uma ótima tarde.